Começando mais um Giro NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, no início do vídeo não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo. Galerinha, rodada de ontem foi insana, do dia 11 de abril. Mano, tivemos simplesmente 15 partidas e muita coisa foi definida, principalmente no lado leste. Então, como sempre, já vamos para nossa tabela, para verificar a tabelinha aqui, depois a gente vai fazer um resumão dos jogos, que, mano, 15 partidas, queria até ter a oportunidade de falar acerca de, já fazer alguma análise acerca de playoffs e etc, mas, mano, como teve muito jogo, vou deixar mais pra segunda-feira, pro decorrer da semana. Cleveland Cavaliers em primeiro, Boston Celtics em segundo, New York Knicks em terceiro, Indiana Pacers em quarto, Milwaukee Bucks em quinto, Detroit Pistons em sexto, Orlando Magic em sétimo, Atlanta Hawks em oitavo, Chicago Bulls em nono, Miami Heat em décimo. Isso daqui na Conferência Leste, tá? E já temos aqui bastante coisa definida e eu vou trazer aqui pra vocês também como tá o Playoff Picture, vamos falar dessa maneira. Na Conferência Oeste, Thunder em primeiro, Rockets em segundo, Los Angeles Lakers em terceiro, Denver Nuggets em quarto, ganhando a sua segunda seguida, Los Angeles Clippers em quinto. E ó, galera, ó, 7 vitórias seguidas. Ficar de olho nesse Los Angeles Clippers, hein, mano. Hoje tá sendo Nuggets e Clippers o primeira rodada de playoff, hein, mano. Golden State Warriors em sexto, Minnesota Timberwolves em sétimo, Memphis Grizzlies em oitavo, Sacramento Kings em nono, Dallas Mavericks em décimo. Com a rodada de ontem, nós tivemos essa definição aqui, ó. Memphis Grizzlies em oitavo. Ele perdeu a sua partida ontem e com isso não existe mais a possibilidade de ele conseguir sair da zona do play-in. Então ele está já dentro do play-in. Agora, quem vai ficar com essa sétima colocação é que a dúvida ainda existe a possibilidade do Timberwolves e do Warriors trocarem de posição, tá bom? Vamos então, pessoal, após essa visualização da tabela, vamos então verificar aqui o Playoff Picture, tá bom? Vamos desconsiderar o lado da esquerda, por causa que ainda tem muita coisa a ser definida no oeste. Vamos considerar o lado direito aqui da imagem, porque o leste já está definido, vamos falar dessa maneira. Então, nós temos que ter primeiramente a disputa do play-in. Então, num jogo nós teremos Chicago Bulls contra Miami Heat, e o vencedor desse confronto aqui vem pra cá, e no outro chaveamento nós teremos Orlando Magic contra Atlanta Hawks. A diferença desse chaveamento para esse chaveamento é o seguinte: quem ganhar desse chaveamento aqui entre o sétimo e o oitavo vai para os playoffs direto, beleza? Então, ó, tanto que aqui, ó, tá mostrando, ó, o Orlando contra o Atlanta. Quem vencer vem e se torna a sétima colocação da Conferência Leste. Entretanto, se você perder, você ainda tem uma chance de tentar conseguir uma oitava colocação, que aí vai ser essa partida entre o vencedor do nono e décimo lugar contra o perdedor do sétimo e oitavo lugar. Então, como um exemplo, vamos falar assim, digamos que aqui o Atlanta Hawks vença o Orlando Magic, então ele vem para a sétima colocação e vai enfrentar o Boston Celtics. Aí o Orlando Magic, que perdeu, ele vem pra cá e disputa uma partida contra o vencedor de Chicago e Miami. Vamos dizer então que Miami Heat tenha passado por Chicago. Então, entre Miami e Orlando vai ter uma disputa, e aí quem vencer esses dois vai ser considerado o oitavo lugar, e aí vai enfrentar o Cleveland Cavaliers, que é primeiro colocado. Playoffs definidos já. Para a Conferência Leste, nós temos Indiana Pacers, quarto lugar, contra o Milwaukee Bucks em quinto, e o Knicks em terceiro contra o Detroit Pistons em sexto. Isso é o que nós temos definido até o momento de play-in e playoff para a Conferência Leste. Para a Conferência Oeste ainda tem bastante coisa para acontecer, mesmo faltando uma rodada somente, ainda tem muita posição para ser trocada, para ser definida, então a situação fica um pouco em aberto, mesmo já tendo, por exemplo, definido já o primeiro play-in, que seria Sacramento Kings e Dallas Mavericks. Vamos deixar para falar tudo de uma vez num próximo vídeo, muito provavelmente o vídeo da segunda-feira. Então, vamos para o resumo da rodada, jogos e seus placares, que nem eu mencionei, 15 partidas no dia de ontem, então tem bastante coisa. Primeiramente, Memphis Grizzlies 109, Denver Nuggets 117. Confronto direto na disputa para os playoffs da Conferência Oeste. O Denver Nuggets bateu o Memphis Grizzlies por 117 a 109, com mais um triplo-duplo para o Nikola Jokic.
Com esse triplo-duplo, Nikola Jokic ele consegue uma marca, ele consegue uma coisa fora, né? Ele alcança uma marca histórica na NBA, que é a seguinte: com 26 pontos, 3 assistências e 16 rebotes, o jogador se tornou o primeiro center a terminar uma temporada da NBA com médias de triplo-duplo, e apenas o terceiro jogador na história a realizar tal feito. Os outros dois que conseguiram terminar uma temporada com médias de triplo-duplo foram Russell Westbrook, que conseguiu fazer isso 4 vezes, não é por nada que ele hoje é o recordista, né, de triplos-duplos na NBA, e em segundo lugar Oscar Robertson, que também era conhecido como o senhor triplo-duplo antes do Russell Westbrook. Parabéns ao Nikola Jokic. Memphis, por outro lado, não tem mais chances de chegar aos playoffs com essa derrota. A franquia enfrenta o Dallas Mavericks no domingo, agora mirando ao menos a 7ª posição na conferência, e aí tem diferença que nem eu mencionei pra vocês, porque o confronto é entre 7º e 8º colocados. Quem vence vai direto já pro play-in. Pro playoff, perdão. Quem perde ainda tem que passar por mais uma rodada de play-in. Milwaukee Bucks 125, Detroit Pistons 119. Com essa vitória, o posicionamento de ambas as equipes se definiu conforme nós já mencionamos acima. O Milwaukee Bucks na 5ª posição e o Detroit Pistons na 6ª. Esse confronto ele era extremamente direto e interessava as duas equipes para ver quem ia ficar com esse posicionamento. Orlando Magic 129, Indiana Pacers 115. 5ª vitória seguida do Orlando Magic, que assegura a 7ª colocação no play-in. Atlanta Hawks 124, Philadelphia 76ers 110. Essa vitória do Atlanta garantiu a ele a vaga de número 8 no leste. Charlotte Hornets 94, Boston Celtics 130. Aqui nada muda com essa vitória, galera. Nada muda. Boston Celtics continuou em segundo, Charlotte Hornets não queria nada mesmo. Cleveland Cavaliers 108, New York Knicks 102. Com essa derrota, o Knicks consegue encerrar as sequências contra Boston e Cleveland sem ter ganho nenhuma partida na temporada regular. 8 partidas na somatória das duas equipes, né, entre Boston e Cleveland, e 8 derrotas. E isso, na minha opinião, chama um pouco a atenção, porque é uma média extremamente negativa, né? Um retrospecto negativo. Então, mesmo pegando ali a 3ª colocação, essa estatística não é favorável para o New York Knicks num possível confronto direto contra essas equipes posteriormente. Washington Wizards 89, Chicago Bulls 119. Com a vitória, o Chicago Bulls garante a 9ª colocação e vai para o play-in, que nem a gente mencionou. Miami Heat 153, New Orleans Pelicans 104 pontos. Mesmo com uma vitória avassaladora, o Miami Heat não dependia só dele para conseguir subir na tabela, vamos falar dessa maneira. E como todas as equipes que estavam no play-in venceram, nada mudou mesmo com essa vitória do Miami Heat por 153 pontos, e ele vai finalizar essa temporada como 10º lugar no leste. Toronto Raptors 102, Dallas Mavericks 124. Com triplo-duplo do Anthony Davis de 23 pontos, 13 rebotes e 10 assistências, o Dallas venceu bem a fraca equipe do Toronto Raptors. Brooklyn Nets 91, Minnesota Timberwolves 117, Anthony Edwards fez a sua 18ª falta técnica, e que nem a gente já mencionou até no vídeo lá falando sobre o Dillon Brooks, com 18 faltas técnicas o jogador ele toma uma suspensão automática no próximo jogo. Então Anthony Edwards não jogará a última partida, e seria um jogador importante porque o Minnesota Timberwolves ainda precisa e ainda conta, vamos dizer assim, com um tropeço do Golden State Warriors para conseguir sair dessa zona do play-in. Agora, sem o Anthony Edwards, a situação fica um pouquinho mais complicada. Oklahoma City Thunder, 145, e Utah Jazz, 111. Com um time alternativo, o time do Oklahoma ainda assim conseguiu passar o carro em cima do time do Utah. San Antonio Spurs, 98, Phoenix Suns, 117. Após uma sequência gigantesca de derrotas, a equipe do Phoenix Suns finalmente consegue vencer, entretanto no momento menos propício possível, porque a equipe já não briga por mais nada. Essa vitória tinha que ter vindo aí pelo menos umas 7 rodadas antes, para que a equipe tivesse talvez ali uma chama acesa para um possível play-in. Golden State Warriors 103, Portland Trail Blazers 86. Grande vitória do Warriors, que consegue se segurar na 6ª posição na frente do Minnesota Timberwolves. Los Angeles Clippers 101, Sacramento Kings 100, e aí foi uma disputa entre o 5º e o 9º colocado na Conferência Oeste. 7ª vitória seguida do Los Angeles Clippers, a 9ª
nos últimos 10 jogos. O Clippers ainda briga por uma posição no Oeste, mas não depende só dele, porque depende também do Denver Nuggets tropeçar. Grande partida do James Harden com um triplo-duplo de 23 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Essa equipe do Los Angeles Clippers realmente nessa reta final tá jogando um basquete muito interessante e eu não queria ser a primeira equipe a enfrentar eles nesses playoffs, cara, que hoje estaria sendo Denver contra Los Angeles. Ia ser um baita jogo, cara, ia ser um baita jogo. E por último nós tivemos Houston Rockets 109, Los Angeles Lakers 140. Vitória importantíssima para o Lakers se manter na terceira posição. Foi um confronto direto contra o segundo colocado. Claro que não vai haver troca de posição de segundo para terceiro, mas é muito importante porque, que nem a gente vem vendo nas últimas rodadas, a situação no Oeste estava muito em aberto. E aí com essa vitória ele consegue ali vamos dizer assim, basicamente se sacramentar na terceira colocação. Só um destaque que essa vitória mais elástica de 31 pontos se deu também porque a equipe do Houston estava sem grande parte do seu poderio em quadra. Sem, por exemplo, Dillon Brooks, Fred VanVleet e Alperen Sengun lesionados. Bem, esse foi o vídeo de hoje, que não mencionei muito jogo, muita coisa para mencionar. Vou tentar trazer durante a semana ali, segunda, terça-feira, os resumos, algumas análises um pouco mais aprofundadas acerca das equipes nos jogos dos play-ins e nos jogos de playoff que nós iremos ter, mas ainda tem coisa para ser definida principalmente no Oeste. Então, nos vemos amanhã. Tamo junto e até a próxima!